O quinto elemento de hoje, o quinto tema é a construção da dialógica do modelo pirâmide, MP. 3 mais 1 mais 2. Eu tomei contato com a dialética, em primeiro lugar, em Engels. E pensei inicialmente que tinha sido ele que tinha elaborado essa coisa extraordinária. Mas depois fiquei sabendo que tinha sido Hegel. E mais adiante ainda vi que, inclusive está na internet, que veio dizer não de Eleia, o mesmo dos paradoxos. E provavelmente veio dos pré-socráticos. Que a dialética é contemporânea do Yin e Yang do Tao, lá na China. É mais ou menos do século VI antes de Cristo, quando estava vivendo Pitágoras no Ocidente, e os 7 sábios da Grécia, e no Oriente, Lao Tse, depois Confúcio e Buda, tudo mais ou menos na mesma época, em torno de 100 anos para lá, 100 anos para cá, em torno de 450, de 500. 100 anos para lá dá 600, 100 anos para cá dá 400. Mais ou menos nessa faixa surgiu toda essa gente. Aliás, um fenômeno muito interessante que as pessoas deviam investigar. Essa faixa de criação em todo o mundo, porque o fenômeno também estava acontecendo na Pérsia, onde existe o Zoroastro, estava acontecendo no mundo inteiro nessa época, foi uma época fértil. Em todos os casos, eu deparei com as 3 leis, que aqui na internet que eu peguei, está como 4, mas essa ação recíproca, polar, ou tudo se relaciona, é dispensável, é totalmente irrelevante, porque a ação recíproca é dialética, é dual, é polar. Então, se é polar, é lógico que é ação recíproca. E esse negócio de tudo, unidade polar, ou tudo se relaciona, é de onde veio o Uno, lá para trás. De forma que eu vou dispensar esse elemento falso e colocar os 3, que são a mudança dialética, negação da negação, ou tudo se transforma. 2. Passagem da quantidade à qualidade ou mudança qualitativa. 3. Interpenetração dos contrários, contradição ou luta dos contrários. Então, na realidade, no modelo eu reelaborei essa coisa. E bastante tempo atrás, uns 25 anos ou mais, eu li num livro de Trotsky, que eu não consegui encontrar a passagem, mas redenominei como a mudança diferencial dos conjuntos. Ou seja, os conjuntos se alteram, eles mudam a velocidades diferenciais. Por exemplo, o coração, o pulmão, o estômago, os rins e a mente, eles mudam a velocidade diferenciais e eles precisam se ajustar constantemente. Assim como, por exemplo, Vitória e Serra, Vila Velha, Cariacica, Viana, Fundão e Guarapari, que constitui agora a Grande Vitória. Essas cidades elas estão mudando diferencialmente. Então elas fazem parte da Grande Vitória, a região metropolitana da Grande Vitória, mas esse não passa de um desenho legal que não encontra respaldo na realidade. É preciso que
os agentes da autoridade da lei, porque eles não são autoridade, depois nós vamos comentar isso, eles não constituem nenhuma autoridade. A autoridade é a lei. E a lei, a autoridade está delegada, ou seja, ela é provisória, a delegação. A delegação da autoridade, a transferência da autoridade é provisória, ela não é definitiva. Então, o agente só age enquanto a delegação existe. O prefeito não é prefeito para sempre, ele é durante um prazo fixo, 4 anos. Ele não passa disso. Então, a agência dele só funciona enquanto a delegação funcionar. Então, os municípios da Grande Vitória dependem de os agentes estarem constantemente ajustando as posições, porque os conjuntos mudam diferencialmente, dia a dia, minuto a minuto, eles estão mudando diferencialmente. E estão justamente regidos pela lei. Estão costurados, a dependência e a independência deles é regida pela lei. Então, Gross colocou essa questão lá nessa passagem que eu não voltei a identificar. Tem 2 livros dele aqui, a Revolução Transfigurada e outros da biografia dele. 2 ou 3. Então, essa foi a 4ª lei que eu coloquei nessa dialética do modelo, a dialógica. A dialógica do modelo diz respeito a um par, naturalmente. A lógica, que é estática e é monal, e a dialética, que é dinâmica e é dual. Então, a dialética e a dialógica se unem, a dialética e a lógica se unem na dialógica, que era uma palavra que eu achava que tinha criado, mas que já existia, assim como o geohistórico. Mas ela tem no modelo um sentido distintivo, que é o fato de que ela constitui um par que se une no terceiro, no uno, que é a dialógica. A dialógica diz respeito ao dual monal, quer dizer, o estático dinâmico, o mecânico. A dialógica é mecânica, é uma mecânica da existência e da observação da existência, naturalmente da essência. Essência e existência, conforme eu chamo o uno de essência e existência, é essência e existência. Então, esses 4 elementos que já existiam. A interpenetração, a mudança dialética, então vou fazer um pequeno desenho novamente, diz respeito aqui está um polo, o outro polo, e aqui terceiro polo, tese, antítese e síntese. Então, esse polo aqui é aquilo que está falando lá. A tese é a mudança dialética, a negação da negação. Ou seja, o sim começa a se corroer por dentro. Ele se nega. Começa a haver uma mudança. Dentro do sim, começa a haver um diálogo. No interior do sim, o sim começa a negar a si mesmo. Ele começa a estabelecer contraste, ele começa a chocar com suas próprias ações através de reações. Existe uma mudança dentro dele. Então, ele muda de tese é o sim, ele muda para antítese, que é o não. Ele transforma de quantidade, ele vai acumulando quantidade.
ele vai, como uma represa, ele vai acumulando quantidade, vai enchendo a lâmina d'água, vai subindo até o limite da represa, ele vai acumulando quantidade. Subitamente ele começa a vazar. Quando ele atinge o limite da sua resistência, ele começa a vazar e se transformar no contrário dele. Ele fez de tudo para subir a parede da represa e de repente a água transborda, passa por cima da parede. Ela se transforma, todo aquele sim vai se transformar em vazão. Ele muda para o contrário, ele muda do estático para o dinâmico. Ele nega a si mesmo, a partir de dentro ele nega a si mesmo e muda para o contrário de si. Muda para o contrário do sim, que é o não. E aí, esses dois elementos em disputa, a tese e a antítese, ele produz um terceiro elemento por salto. Ele vai para o lado de cima, produz um ser novo. Uma disputa, por exemplo, digamos assim, na geohistória, uma disputa entre a França e a Inglaterra produziu a migração dos pioneiros dos Estados Unidos. Em 1776, como é sabido, eles fizeram uma revolução para expulsar o inimigo externo, foram vitoriosos e estabeleceram a independência. Então a tese, que era a França ou a Inglaterra, conforme se veja, e o contrário, antes, que era a Inglaterra ou a França, conforme se veja, produziram um terceiro elemento, uma síntese, que era os Estados Unidos. Os pioneiros foram para lá, no Mayflower. E no Brasil foi a descoberta do Brasil, a vinda dos templários, que, perseguidos na França pelo papado, se refugiaram e fundaram Portugal, depois nós vamos comentar sobre isso, e vieram para o Brasil. Então a produção de um terceiro elemento, há um salto. Aí eu introduzi e há onde está a quarta lei de Trotsky? Está no plano daquela linha horizontal e daquele salto. Está no plano em que estão havendo mudanças. As mudanças estão pululando, todo o conjunto está mudando aflitivamente, está mudando na velocidade estonteante, no plano dessa existência ali. Todos os conjuntos, as pessoas tentam segurar aqui e acolá, e na realidade as coisas borbulham, elas explodem, é como um campo de um vulcão ou de um geyser com aquelas bolhas borbulhando. Os conjuntos estão mudando em toda parte. Nesse instante, no mundo inteiro, o mundo está mudando. Não tem jeito de não haver essas alterações das leis da dialética. Elas vão ocorrer porque os conjuntos estão alterando, eles estão se preparando para as dissensões, eles estão arremetendo para os conflitos. Então, veio aí eu acrescentei dois corolários que eu achei que fechava o sistema, chamada mola dialética, quer dizer, uma vez que vou terminar, porque essa coisa toda tende a se tornar física, uma mola está aqui, né? Ela está distendida, está aqui, amarrada aqui. Então ela é pressionada de lá para cá e ela é comprimida até aqui.
Então a distância daqui até aqui, que foi o tensionamento. Essa mola, ela tende a voltar para lá. Ela tende a voltar ao ponto de menor esforço, ao ponto de repouso. Então, todos os organismos estão sob tensão de mola, seja uma usina hidrelétrica, seja um estaleiro, seja a Embraer, seja quem for, todos os elementos do mundo inteiro, a China, o Paraguai, todos os elementos estão sob tensão de mola. Eles estão tensionados. Dentro de cada ser existe uma mola. Essa mola, evidentemente, nos seres humanos é psicológica, na vida é biológica. Então a mola psicológica está dentro de cada ser humano, seja uma criança, seja um adulto, seja um velho. As pessoas estão constantemente a ponto de explodir, a saltar para fora da consciência. Então, esse é o quinto elemento. E o sexto elemento é a herança virtual. Se uma coisa não entregar as informações durante sua existência, ela entrega depois de sua existência, quando morrer, por exemplo, o ser humano. Uma pessoa, ela existe em ciclo e ela vai derramar sobre a coletividade a herança que ela acumular. Por exemplo, eu li agora mesmo que Newton tinha sabido faz tanto tempo, que ele era alquimista, né? E fez pesquisas sobre a Bíblia. E li ainda há pouco num livro ali que a Royal Society lá em Londres fez um grande esforço durante 300 anos para não deixar vazar que Newton era alquimista. Então, eles ocultaram a herança de Newton. Mas não tem jeito, porque vaza, como Jesus disse, tudo que está oculto vai ser revelado. Então, a herança virtual diz isso, que se a pessoa, tudo que é da pessoa vaza no ambiente. E se a pessoa não cumprir, ela está no ciclo. E o ciclo é subitamente decepado, é cortado, o que iria continuar, a parte agora virtual do ciclo dessa pessoa, ela se realiza através de outras pessoas. Então isso torna completamente matematizável e traçável as coisas das pessoas. Porque os cientistas zombaram da dialética porque era uma coisa supostamente dos filósofos. E os filósofos covardemente aceitaram isso. A proscrição, a dialética se tornou um proscrito, foi afastada pelos cientistas, foi através de zombaria. Eu mesmo presenciei na UFS. As pessoas zombavam da dialética o tempo todo porque entenderam o mecanismo como um material ideal. Na realidade, ele pode ser enquadrado na forma físico-matemática e, em particular, na economia e na sociologia, seria muito útil.
Claro, também na psicanálise, na psicossíntese e na geohistória, mas mais na economia e na psicologia, na sociologia, quer dizer, na produção e na organização. Seria extremamente útil quando fosse retratado pelos filósofos e pelos cientistas, colocado em processadores, em programática. Então, a dialógica do modelo diz respeito a isso: 3 mais 1 mais 2. 3 como já existia, 1 de Trotsky, 2 esses que eu juntei, fazendo 6. E isso fecha as necessidades. Agora seria o caso de trabalhar e pensar uma aplicação prática da dialética. Essa é só a dialética, ainda falta parte da lógica que está presa a Aristóteles, aquele quadrado lógico dele lá atrás. Os alternos, quadrado lógico pode ser, a pessoa pode pedir pela internet, ou pegar no livro de Aristóteles, inclusive lá no Organon. Então, é questão de trabalhar.